Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as alterações que aconteceram em 2023 ao crime do artigo 311, aquele crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Esse crime acontece bastante na prática, é um crime importante para a gente conhecer. Quem milita na área também cai bastante em concurso e essa alteração resolveu alguns problemas, ainda deixou outros pendentes, ampliou bastante o tipo, criou forma qualificada, enfim, é uma alteração importante que veio com a Lei 14.562, que entrou em vigor no dia 27 de abril de 2023. Uma lei alteradora do Código Penal, uma lei mais gravosa, que, portanto, não retroage e que veio, infelizmente, sem vacatio legis, né? Eu, pessoalmente, defendo que toda lei incriminadora, uma lei que amplie um tipo penal, deveria respeitar uma vacatio legis mínima, pelo menos de 45 dias, até porque para que a população, para que a sociedade possa conhecer aquela alteração legislativa antes dela entrar em vigor. Mas não foi o que aconteceu, a lei já está valendo e a gente tem que conhecer as suas alterações. Então, vamos nessa? Vem comigo. Olha só, essa lei 14.562 alterou, portanto, o artigo 311 do Código Penal brasileiro. Vamos ver quais foram as alterações. A primeira alteração é no tipo penal em si, no âmbito do tipo. E aqui se resolveu uma controvérsia, a meu ver, na minha opinião pessoal, se resolveu mal, se resolveu no sentido que eu defendo ser incorreto, mas pelo menos em homenagem ao princípio da legalidade, pelo menos agora controvérsia não haverá mais. Agora tudo ficará manso e pacífico, embora eu não concorde aí teoricamente com essa alteração, mas pelo menos do ponto de vista da legalidade melhorou, porque agora não há mais controvérsia. Então me acompanha, olha só, como era e como ficou, tá certo? De um lado tá o que era e do outro lado, em vermelho, tá destacado o que foi alterado. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então é a tal da remarcação do chassi. Isso é uma prática comum quando se tem, em primeiro lugar, o furto ou roubo de automóveis, que depois se proceda essa remarcação do chassi para que não se possa identificar. O chassi é como se fosse a impressão digital do carro. Ele vai dizer que carro é aquele, só tem um para cada carro que sai ali da fábrica. Portanto, quando se remarca aquele número, se impede que se descubra, por exemplo, que aquele veículo era o veículo da pessoa X, que foi furtado, que diz respeito ao BO, Y e etc. Essa era a ideia inicial do legislador quando criou esse tipo penal. Era proibir a adulteração, é um crime contra a fé pública, mas que muitas vezes vem associado ao crime antecedente, não sempre, mas muitas vezes vem associado ao crime antecedente contra o patrimônio, justamente para que se descaracterize aquele veículo, para que não se saiba mais, como eu disse, a impressão digital ou o DNA que sai da fábrica com cada veículo. Portanto, o número do chassi, o número que é colocado ali no vidro, esse era o pensamento original do legislador. Acontece que esse tipo penal acabou tendo uma aplicação que foi sendo ampliada ao longo do tempo para se referir a determinados aspectos do veículo que não são os aspectos fundamentais para a identificação do veículo para fins de você saber a quem pertence aquele veículo, qual fábrica, qual ano, nada disso, né? Diz respeito simplesmente a uma identificação administrativa, que é a placa, por exemplo. Então a adulteração da placa, e quando a placa é adulterada, veja, a placa não sai de fábrica, a placa não é um sinal identificador daquele veículo em si. Quando se adultera a placa, não é via de regra para que não se saiba de quem, a quem pertenceu aquele veículo, qual é a história
daquele veículo. Muitas vezes é para escapar, por exemplo, das legislações que tem o rodízio municipal, com aplicação de multa para quem roda com determinada placa, ou mesmo que não haja aquele rodízio municipal, né, que diz quais veículos que rodam em determinada do dia, adultera-se a placa para que quando o órgão de trânsito for impor uma multa de trânsito em relação àquele veículo, ele também se baseia, obviamente, na placa e não no número de chassi ou nos outros sinais, digamos, identificadores perenes daquele veículo. Então, muitas vezes, essa adulteração de placa, que é feita inclusive com fita isolante, etc., não tem o mesmo objetivo que a adulteração, a remarcação do chassi, por exemplo, ou do número do vidro ali do automóvel. É outra lógica, é outra intenção. Mas essa adulteração de placa começou a ser considerada por alguns juízes como 311. E eu, na minha advocacia, no meu escritório, já tive caso de 311 em que conseguimos uma absolvição com essa tese de que a placa não é sinal identificador e também já perdemos processos com essa tese, né, de outros desembargadores entenderem que é sim sinal identificador. Então era uma baita de uma insegurança jurídica essa questão da adulteração da placa, né? Eu, na minha advocacia, senti na pele o peso dessa insegurança jurídica. Ora, alguns juízes diziam que não era a placa um sinal identificador do veículo, portanto, não se subsumia ao 311, outros entendiam que era. E eu já tive lá no escritório essas duas experiências. E recentissimamente eu tive uma experiência curiosa. A pessoa que me procurou, ela tinha sido detida em flagrante com a placa ali adulterada, depois ela acabou sendo liberada na audiência de custódia, ela foi detida em flagrante com essa tipificação do 311 e quando o inquérito foi relatado e foi para o promotor pediu arquivamento com base naquela tese de que placa não era sinal identificador. Isso antes da entrada em vigor aqui da lei. Foi agora no começo do ano de 2023. O promotor pediu arquivamento com fundamento nesse entendimento de que placa não era sinal identificador para fins de 311. O juiz, nesse caso, discordou do entendimento do promotor e, portanto, mandou para o Procurador-Geral de Justiça. E lá, no PGJ, entendeu-se que era sim sinal identificador e, portanto, determinou-se o oferecimento da denúncia e foi oferecida a denúncia. Mas olha só como a questão era controvertida até agora, pouquinho, começo do ano. Agora estou aqui em 2023. Agora, o tipo penal ficou bem mais abrangente e essa controvérsia, pelo menos, foi esclarecida. Olha só, o que mudou? Alterar, remarcar ou suprimir. Primeiro se introduziu o verbo suprimir, que não existia na redação original. Portanto, apagar o número do chassi ficava sem subsunção, ficava sem enquadramento. Se você remarcasse, colocasse um outro número, aí sim. Mas o suprimir, o mero apagar do número já existente, não era típico, né? Agora sim. Então, adulterar, remarcar ou suprimir número do chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. Então, acrescentou-se, além do chassi, embora na redação original já houvesse uma certa abertura, né, dizia qualquer sinal identificador, como eu te mostrei, havia uma controvérsia sobre o que era um sinal identificador. A placa era um sinal identificador e agora está certo, está constando na letra da lei que sim, a placa está sendo considerada como um sinal identificador do veículo automotor. Além disso, se acrescentou, além de veículo automotor, também o veículo elétrico ou híbrido. O veículo automotor, essa nomenclatura é usada tradicionalmente para veículos que se movem por combustão, por explosão. Portanto, poderia haver aqui um questionamento sobre se os veículos elétricos ou híbridos também estariam inseridos aqui e o legislador espanca essa controvérsia colocando que sim. E mais importante, além de incluir o veículo elétrico ou híbrido, ele também inclui o reboque ou
o semi-reboque e suas combinações. Por quê? Porque isso, o reboque e o semi-reboque não eram incluídos. E aí, eles também têm uma placa própria, né? Se você pegar ali o veículo de carga que é constituído ali pelo veículo de tração e depois pelo reboque ou semi-reboque, o reboque ou semi-reboque tem uma placa, não estavam incluídos. Eles não se movem sozinhos, eles são arrastados, mas eles não estavam incluídos. E, portanto, a adulteração de qualquer sinal identificador deles não configurava o crime e agora sim configura, né? A lei dos componentes ou equipamentos. E o final é uma alteração que eu julgo desnecessária, sem autorização do órgão competente. Bem, isso é óbvio, né? Isso é introduzir um elemento relativo à ilicitude para dentro do tipo. Claro que tudo que eu faço com autorização do órgão competente não há de ser considerado crime. Então, vamos lá, retrospectiva. O que aconteceu com o tipo penal do 311? Incluiu um verbo, o suprimir, incluiu dentro do objeto o chassi, o monobloco, o motor e a placa de identificação, além de todos os outros sinais identificadores daquele veículo, e ainda incluiu dentre os objetos, né, dentro os objetos cujo chassi será alterado, cuja placa será alterada, dentre os objetos o veículo automotor híbrido, elétrico, reboque ou semi-reboque, tá certo? E incluiu também essa parte final sem autorização, né? Só para ter aqui uma ideia, né? Então incluiu o veículo elétrico, como está aí demonstrado, e incluiu o veículo de reboque e o veículo de semi-reboque. Eu coloquei aí só para dar uma maior clareza do que a gente está falando, para quem não sabe o que é isso. Muito bem. Existiu uma majorante, essa majorante não foi afetada, a majorante não sofreu alteração, então eu só repeti, porque a gente já está aproveitando o ensejo para estudar a lei inteira, então já vamos estudá-la, né? Se o agente comete crime no exercício da função pública, em razão dela, pena aumentada de 1/3, não houve alteração. E havia condutas equiparadas, e aqui houve uma grande alteração, Por quê? Porque muitas vezes esses delitos de falsidade, esses delitos contra a fé pública, esses delitos de falsidade, são difíceis de você identificar com certeza o autor da falsificação. Porque no mais das vezes a falsificação é feita de forma muito clandestina, de forma muito escondida, né? Na hora de fazer a remarcação ali ou a supressão do chassi, você está ali num ambiente absolutamente protegido. Então é difícil identificar. É muito mais fácil identificar quem é que está conduzindo um veículo com o chassi adulterado. Concorda? Ou seja, quem está usando aquele objeto da adulteração, mais do que quem efetivamente adulterou. Porque esse momento da adulteração costuma ser um momento bem escondido. E olha só então o que foi acrescentado. Incorrem nas mesmas penas quem? O funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, é especificamente o funcionário público que contribui com o registro ou licenciamento, mas as duas condutas agora dos incisos 2 ou 3 que foram acrescentados é que são importantes. Aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, é como uma receptação. Isso, detalhe, gente, isso com certeza absoluta vai bombar em concurso. Porque é um crime que se tornou, né, o legislador, ele criou uma conduta parecida com uma receptação e havia mesmo essa controvérsia, né, se o receptador desse carro adulterado era receptador ou incorria aqui na pena do adulterador, e agora essa controvérsia também ficou banida. Ficou claro que essa espécie, digamos, específica de receptação tem um enquadramento próprio, não lá no artigo 184, mas sim no artigo 311, tá certo? Então, como é que fica aqui? Aquele que adquire, recebe, oculta, transporta, mantém em depósito, fabrica, fornece a título oneroso ou gratuito,
possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração, e aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, revende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio veículo automotor elétrico híbrido de reboque, semi-reboque ou suas combinações com o número de chassi, monobloco, placa de identificação, qualquer sinal identificador que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Então essas duas novas condutas, digamos, elas colhem as pontas aqui desse comportamento, colhem o petrechos para falsificação, então quem tem os petrechos para falsificação e depois quem utiliza esse veículo adulterado. E nesse utilizar o veículo adulterado, o legislador ele colocou aqui uma expressão, né, aberta que devesse saber estar adulterado. Não é preciso que o agente tenha certeza, mas basta que houvesse indícios fortes, né, pistas ali, né, ou seja, uma fundada suspeita de que o veículo estivesse adulterado para que ele incorra nessa conduta aqui equiparada, tá certo? Então essa conduta equiparada, tanto dos petrechos para falsificação, quanto para essa receptação aqui específica do artigo 311, é bem importante. E foi criada também uma forma qualificada que não existia. Então olha só, se o agente praticar as condutas de que tratam os incisos 2 ou 3 do parágrafo 2º, então justamente essas formas equiparadas que foram acrescentadas, o petrechos para falsificação e, eu vou dizer lato sensu, o uso do automóvel adulterado, petrechos e o uso, adquire, usa, vende, tudo isso, né? Vamos colocar uso do objeto adulterado na atividade comercial e industrial, ficará com a pena de 4 a 8 anos. Então, quer dizer que para você incorrer naquela modalidade equiparada, você não precisa fazer aquilo comercialmente. Mesmo o, entre aspas, consumidor final, né? Não importa. Ou mesmo aquele que foi a mesma pessoa que realizou, né, a adulteração, não importa, ela incorre nas condutas equiparadas. Ela incorre nas condutas equiparadas, ainda que ela não faça isso no exercício de atividade industrial, comercial. Mas se vender carros com chassi adulterado, por exemplo, no exercício de atividade comercial, a pena será maior. E aí é uma pena equiparada àquela receptação qualificada, certo? E aí o legislador esclarece o que é esse exercício da atividade comercial industrial, equipara-se atividade comercial, prefeito do disposto no parágrafo 3º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Ou seja, ficou uma redação bem parecida com o tipo de receptação, por isso que isso vai bombar em concurso e vai pegar muito estudante desavisado que não estava a par dessa mudança legislativa. Então vamos aqui recapitular o que mudou. O tipo penal foi alargado. Além de tudo, criaram-se duas condutas equiparadas, a posse de petrechos para falsificação e o uso do veículo falsificado, o uso em sentido amplo do veículo falsificado, e criou-se uma qualificadora. Se essa posse de petrechos para falsificação ou uso do veículo falsificado tiverem sido praticados no exercício da atividade comercial ou industrial. Eu falei desde o começo aqui do nosso vídeo que trata-se de uma novatio legis impejus e que, portanto, não retroage. Mas aqui eu tenho uma importante indagação e eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha a respeito disso. Eu disse que até pouquíssimo tempo atrás, eu tive um caso lá no escritório do começo do ano de 2023, até pouquíssimo tempo atrás havia uma controvérsia se a placa de identificação era ou não um instrumento de identificação do veículo automotor. Ou seja, se a adulteração de placa caía ou não no 311. Falei que isso era altamente controvertido,
seja adulteração de placa para fugir do rodízio, pegar aquele 6 e fazer virar 8 com fita isolante, né? Havia uma controvérsia se essa adulteração de placa caía ou não no 311. Há dois argumentos que eram utilizados para dizer que não caía. O primeiro argumento é que a falsificação de uma placa, ao contrário da remarcação do chassi, é sempre uma falsificação grosseira. Você colocar ali uma fita isolante, claro que o radar não vai perceber, mas o olho humano percebe a olho nu. Não tem como enganar a fé pública uma falsificação com fita isolante para transformar um 6 num 8. Então, primeiro, que era um crime impossível, porque tratava-se de falsificação grosseira. Segundo, que a placa não era, de fato, aquilo que dizia o legislador, a placa não era um sinal identificador do veículo automotor. Não no sentido daqueles sinais perenes, aqueles sinais permanentes e aqueles sinais oriundos da própria fabricação do veículo. Não era um sinal identificador. Agora, com a mudança da lei que entrou em vigor dia 27 de abril de 2023, a placa foi incluída. O que isso significa? Significa que ela foi incluída porque, na verdade, não estava contida no texto original, ou ela foi incluída apenas para esclarecer que ela já estava contida no texto original. Como não há palavras vãs na lei, a minha opinião, e você pode concordar ou discordar, você me deixa teu comentário aqui embaixo. A minha opinião é que se o legislador entendeu por bem incluir a placa, é porque ele está implicitamente reconhecendo que a placa não estava incluída na redação original. Ora, não há palavras vãs na lei. Se ele está agora incluindo a placa, ele está confessando que a placa não estava incluída na redação original. E se ele está confessando que a placa não estava incluída na redação original, essa nova redação que inclui a placa, sendo uma redação mais severa, não retroage. Então, a meu ver, e acho isso uma tese importante aí para a advocacia, a meu ver, é possível defender que essa inclusão, na verdade, escancara a lacuna da legislação tal como era até essa alteração. E, portanto, se havia uma lacuna, não é possível analogia em Mallam-Partem, não era possível suprir essa lacuna por via de entendimento jurisprudencial. Então, acho que, na verdade, essa mudança legislativa fortalece a tese para os crimes praticados antes do dia 27 de abril, fortalece a tese de que antes, não, a placa não estava incluída no artigo 311. Você concorda com a minha tese? Sim ou não? Deu para entender o raciocínio? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Mua!